Livros históricos. A segunda categoria de livros do Antigo Testamento é chamada os livros históricos. Juízes, Josué, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, Esdra, Neemias, Tobias, Judite, Ester e 1 e 2 Macabeus. Vale observar que os termos história e histórico têm muitos sentidos. A história, como ciência criticamente verificada, é própria dos tempos modernos. Na antiguidade, história era o que hoje chamamos crônica, relato, não necessariamente estabelecido de modo científico. Importava a arte de bem contar a história, de modo que fosse gravada na memória e conhecida por todos, e que a sua mensagem transparecesse com clareza. Os antigos distinguiam, de certo, entre história, fato realmente conhecido, e fábula, alegoria, metáfora e etc., narrativas simbólicas, mas muitas vezes misturavam as duas, sobretudo nas narrativas didáticas, destinadas a ensinar alguma mensagem. Conferir segundo Macabeus 3, 24, 32, capítulo 15, 39. Os livros históricos são de diversas origens. Primeiro, a historiografia deuteronomista. Na Bíblia hebraica, os livros Juízes, Josué, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, constituem uma sequência chamada historiografia deuteronomista, por ter sido redigida pela mesma escola de escribas que produziu também o Deuteronômio. Na Bíblia hebraica, esse conjunto é intitulado Profetas Anteriores, ou seja, primeira coleção de escritos sobre os profetas. A segunda coleção, Profetas Posteriores, traz a palavra proferidas pelos profetas, o que nós chamamos os livros proféticos. Veja a introdução aos livros proféticos. O nome hebraico desta coleção revela o enfoque principal, a atuação e mensagem dos profetas em meio à vida política e social de Israel. Não os chefes e os reis, mas os profetas são os personagens principais. Eles dirigem ao povo a palavra de Deus, segundo falou Moisés, dizendo que Deus suscitaria profetas para orientar Israel. Conferir Deuteronômio 18, 15. O segundo foco desses livros são os reis. Conferir Deuteronômio 17, 15. Anuncia um rei escolhido do meio de Israel, povo que Deus libertou do faraó e dos soberanos estrangeiros. Esse rei é, por excelência, Davi. A narrativa dos profetas anteriores é construída inteiramente em torno dele, mas de modo especial, podemos ver em Samuel 1, 2 e 1 e 2 Reis, cuja coerência é tão evidente que a tradução grega, a Septuaginta, deu a estes livros um nome único: 1, 2, 3 e 4 Reis.
De modo que, na Septuaginta e nas antigas edições da Bíblia cristã, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Reis, igual a 3, 4 Reis. Um terceiro centro de atenção é a terra. Deus a prometeu e deu a Israel. Se o perderam no tempo do exílio babilônico, é porque não foram fiéis à aliança. Conferir 2 Reis 17, 7, 23. Essa terra é boa e por isso não pode haver pobres nela. E se houver isso, deve logo ser remediado pela generosa solidariedade dos que estão bem de vida. Conferir Deuteronômio 15, 4 a 11. Embora os inícios desta literatura se situem antes do exílio babilônico, a redação aconteceu substancialmente no fim e depois do exílio, depois de 550 a.C. O trecho final deixa entrever a restauração da casa real de Davi, reabilitação do rei Joconias. Conferir 2 Reis 25, 27 e 30. Parece que os deuteronomistas sonhavam com uma restauração da terra de Israel na obediência à lei e aos profetas, sob o governo de um rei segundo o coração de Deus. Segundo ponto, a historiografia cronista. Os livros 1 e 2 de Crônicas e Esdras, Neemias são chamados de historiografia cronista, por terem sido elaborados pelos escribas que produziram as crônicas, chamadas na tradução grega Septuaginta, de Paralipômenos, que é igual a suplementos. De fato, à primeira vista, parecem constituir um suplemento aos livros Samuel, Reis. Na realidade, porém, não são suplemento, mas releitura. Contam a mesma história, mas sob uma outra luz. Para compreender a releitura cronista, vale compará-la com a historiografia deuteronomista. Josué, Juízes, Samuel e Reis. Veja acima. Esta narrativa, a história do Israel antigo, até o exílio babilônico, à luz da fidelidade e aliança. Se a casa de Israel ou a casa de Judá era fiel, Deus lhes dava a paz, mas se era infiel, Deus a corrigia. Era uma exortação para que, depois do castigo que foi o exílio, o povo voltasse à paz e vivesse em fidelidade sob a guia de reis nacionais justos, como foram Davi, e ao modelo deste Ezequias e Josias. Já a historiografia cronista é diferente, escreve a partir de uma outra realidade, a do judaísmo sob o Império Persa, 500-330 a.C., enquanto o deuteronomista, com muito realismo, descreve Davi como alguém que deve aprender a obedecer a Deus. O cronista faz dele uma imagem idealizada, sem pecado nenhum. Omite a história do pecado com Betisabeia, etc. Davi se torna um símbolo para o rei messiânico do futuro. Esta historiografia foi fortemente influenciada pelos sacerdotes, que depois do exílio promoveram a restauração do templo destruído por Nabucodonosor. Se na historiografia deuteronomista a aliança está central, na historiografia cronista o centro é o templo. Pode-se dizer que 1 e 2 Crônicas é a história idealizada do primeiro templo, o Templo de Salomão, mas o cronista dá todo o mérito a Davi.
Enquanto Esdras, Neemias é a história do segundo templo, depois do exílio, quando o governador Neemias e o escriba sacerdote Esdras exerceram seu papel de restauradores da cidade e do povo, conferir introduções aos respectivos livros. Toda a historiografia cronista é fortemente marcada pela hierocracia, ou seja, o fato de a vida comunitária de Israel, Judá, ser orientada pelos sacerdotes. Enquanto o poder civil e militar está nas mãos do rei da Pérsia, para que não surja conflito, Esdras e Neemias atuam conforme o princípio de que a lei do Senhor, que é igual a Deus, é a lei do rei persa. Este princípio, porém, só pode ser aplicado se o rei deixa espaço para a lei do Senhor. E isso não será mais o caso no tempo dos sucessores de Alexandre Magno, contra os quais se revoltarão por causa da lei do Senhor, os rebeldes macabeus. No ponto 3, os livros dos macabeus. Os livros 1 de Macabeus e 2 relatam a perseguição do povo judeu por um sucessor de Alexandre, o rei sírio Antíoco IV Epífanes, 175 a.C., e a luta de libertação nacional empreendida por Judas Macabeu e seus irmãos Jonatas e Simão. Os dois livros pertencem a gêneros diferentes. O primeiro é uma crônica histórica contínua. O segundo, a descrição emocionante de algumas cenas da resistência judaica e do martírio. Foram escritos pouco depois dos fatos, por volta de 150 a 100 a.C. No ponto 4, os midrashes ou romances históricos. Os livros de Ruth, Tobias, Judite e Esther são, na terminologia hebraica, midrashes, elaborações didáticas de temas da lei ou dos profetas. Nós os chamaríamos de romances históricos, mistura de história e de ficção, concebidos em função de alguma lição peculiar concernente à Sagrada Escritura. Na Bíblia hebraica encontram-se, na última seção, os escritos ou hagiógrafos. Na Septuaginta e na Vulgata de São Jerônimo, porém foram postos entre os livros históricos, cada qual mais ou menos no lugar onde cabe cronologicamente. O livro de Ruth foi inserido antes dos livros 1 e 2 Samuel, que falam de Davi, porque conta que a bisavó de Davi era uma estrangeira. Os três outros oferecem exemplos de vida fiel para a situação depois do exílio sob o domínio dos persas. Tobias, o israelita justo na diáspora, no meio dos pagãos. Judite, a judia firme na resistência, como o foram os macabeus. E Esther, a mulher corajosa, que afasta a chacina tramada por um funcionário persa. Tobias e Judite são livros deuteronômicos, não assumidos na Bíblia judaica por estarem escritos em grego, mas sim na Bíblia cristã. Veremos agora algumas linhas mestras. A história é a mestra da vida, diziam os antigos. É o que se verifica nos livros históricos. O primeiro ponto destas linhas mestras. A historiografia deuteronomista ou profetas anteriores ensina que a fidelidade à vontade de Deus expressa na aliança é a regra fundamental para o bem do povo e, portanto, o princípio do bom governo.
Mostra também que Deus, se por um momento castiga, é sobretudo um Deus de amor e de fidelidade. O ponto 2 dessas linhas mestras, a historiografia cronista, tem dois lados. Por um lado, 1 e 2 crônicas mostram a força animadora dos símbolos nacionais, o templo e o rei Davi. Por outro lado, Esdras e Neemias mostram com realismo como os judeus podem ser fiéis à lei do Senhor, mesmo sob um regime estrangeiro. No ponto 3 das linhas mestras, a história dos Macabeus é uma lição de resistência e até de habilidade militar. Conferir primeiro Macabeus. Ou, por outro lado, de fidelidade e martírio, segundo Macabeus. O ponto 4 dessas linhas mestras. Os midrashes têm cada qual sua lição. Conferir as respectivas introduções, mas o teor geral é de fidelidade em qualquer circunstância. Exílio, diáspora, perseguição.